Bom dia, boa tarde, boa noite para os internautas do ramo farmacêutico e sanitário. Iniciamos a partir de agora o projeto Quem Nos Defende, de edmilsonacre.com e edmilsonalves.com. Nesse projeto, vamos ouvir e questionar diversos candidatos que disputam as eleições de 2022 e, evidentemente, quer o seu voto. Figuras tais como o ex-prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, agora candidato a vice-governador, os candidatos a deputados federais, como Perpétua Almeida, Léo de Brito, José Adriano, Gerry Diniz, Jesuíta Arruda, serão alguns dos nossos convidados. Também vamos ouvir candidatos a deputados estaduais, como Cadmiel Bonfim, o magistrado Pedro Longo, a médica Michele Mello, o enfermeiro Adailton Cruz, o sanitarista Antônio Moraes e Nicolau Júnior, que é atual presidente da ALEAC e também concorre à reeleição. O convite também foi estendido a Mara Rocha, que concorre ao governo, e ao senador Alan Rick. E você, meu amigo empresário, meu amigo farmacêutico, você tem acesso a outros candidatos e quer indicá-los para a nossa entrevista? Entre em contato comigo e vamos agendar. Vamos ouvir, vamos interrogar todo mundo que quer o voto. Muito importante. Você vai entender a importância nesse evento de como o voto do setor farmacêutico e sanitário é de extrema importância. Todas as entrevistas vão ocorrer de 24 de agosto, agora, quarta-feira, até o dia 28 de setembro. E dia 2 de outubro, evidentemente, é o dia do voto, é o dia das eleições. Acompanha tudo pelo edmilsonacre.com e nós também fechamos uma parceria com o site Notícias da Hora, com o jornalista Luciano Tavares, e vamos fazer o acompanhamento de todos os nossos eventos. Contamos aqui com a presença do jurista Dr. Luiz Antônio Pontes, dos farmacêuticos, doutora Rosana Freitas, fundadora do CRF Acre, ex-conselheira federal, do João Vitor Italiano, conselheiro atual do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre, também foi fiscal sanitário do Estado do Acre e já foi presidente também do Conselho. Contamos com a presença de Laércio da Farmácia, ex-vereador de Rio Branco, empresário e farmacêutico, e também do farmacêutico sindicalista Hugo Prates. E também temos aqui a presença do empresário José Luiz, e, infelizmente, nós teríamos hoje a presença da empresária de Manaus, Gisele Gomes, que nos pediu para adiar o evento. Então, em outro momento, nós vamos falar também do mercado manauara também, para a gente entender as realidades desses mercados. Bom, o primeiro assunto de hoje é um dos temas mais polêmicos. Recentemente, houve a votação do Congresso Nacional, que é liberar medicamento em supermercados. Vamos ver e discutir aqui do ponto de vista do farmacêutico e do ponto de vista do empresário, qual o impacto que tem a liberação desse medicamento. Nós vamos começar aqui com a farmacêutica Rosana Freitas. Rosana, há riscos e perigos de medicamento livre ali no supermercado, sem assistência nenhuma do farmacêutico? Um microfone, por favor. O microfone está desligado. Opa, pronto, consegui. Agora sim. Problemas técnicos. Boa tarde a todos. É um prazer, Edmilson, atender a esse convite, principalmente em discussões que só engrandecem a categoria. Parabenizo também por essa oportunidade de estarmos aqui, o setor varejista, junto com os farmacêuticos. Já trabalhamos, né, em outros momentos, sabemos que temos assuntos que diverge, mas também que converge, e para isso acho que é importante o momento atual para estarmos discutindo o que achamos e pensarmos em propostas, e pensando sempre no objetivo maior, que é a valorização da classe e do comércio em que trabalhamos. Bem, Edmilson, como você mesmo falou, o profissional de saúde, né, passou por esse momento, nós, profissionais de saúde, que lutamos tanto a ser profissional de saúde, farmacêutico, por essa PL, que já é uma guerra antiga, né, e volta
volta, vem à baila esses vários, como hoje nós temos a discussão de técnico e os demais, não é discussão de agora, né? Não é um atual, mas é uma luta diária do profissional farmacêutico que passa por isso. Bem, primeiro, acho que a gente tem que estar falando sobre o medicamento, né? O medicamento é a parte integrante da prestação dos cuidados em saúde. Não podemos enxergar o medicamento simplesmente como algo comercial. Ele faz parte do nosso dia a dia como profissional e ele faz parte ali da prestação dos cuidados em saúde. Como a mercadoria, que ela tem um único poder, o de mudar a direção do processo saúde e doença. Então, nós estamos muito próximos entre o comércio e a parte técnica juntos. Mas nós temos esse poder na mão, a mudança da saúde e doença. Falar do uso irracional de medicamentos é o grande desafio hoje enfrentado pelo sistema de saúde, não só do Brasil, mas do mundo todo. E nós temos aí, se você for pesquisar, artigos e artigos em que hoje se discute a aberração do uso irracional, da automedicação, da forma irregular do uso desses medicamentos, e ela já é considerada um grave problema de saúde pública. E a gente vê isso discutir projetos de lei em que a quem se propõe a fazer não faz uma breve pesquisa do que isso vai causar, é realmente um problema. PLs assim, jamais elas deveriam estar em discussão, considerando que ela pode proporcionar um uso abusivo, como hoje nós nos encontramos, né? Insuficiente, inadequado, vários aqui podemos estar dando nomes ao uso disso. Ela traz um prejuízo e não só benefícios. Ela lesa a população, além dos desperdícios de saúde pública, porque nós temos dados aí em que ela fala da internação de pacientes por intoxicação do uso abusivo desses medicamentos. Bem, falar do uso racional, então, envolve diversos fatores. Eu entendo que desde ordem cultural, social, governamental. Então, nós temos essa necessidade dessa mesma força colocada pelos nossos parlamentares em propor projetos assim, em que eles proponham também maneiras de implantarmos essas medidas, sejam entre políticas públicas ou outras mais, que visem a conscientização dessa população quanto aos malefícios que proporciona a essa prática. Então, não vamos permitir esse livre acesso hoje em supermercados, ele não vai trazer esses benefícios esperados quando se coloca como não sei se vocês leram o projeto todo, mas ele me coloca ali que vai melhorar o acesso. Mas o acesso com qualidade, é isso que nós estamos procurando hoje, é isso que os nossos parlamentares estamos. Então, assim, eventos assim, doutora eu Rossana, acho que tem que sair como... Lhe interrompendo rapidamente, você falou num ponto muito importante. Eles dizem que vai facilitar o acesso e baratear o medicamento. Mas o Brasil já é um dos países onde o acesso ao medicamento já é muito fácil, porque então, o número de farmácias e drogaria é muito grande, comparado, inclusive, aos países mais desenvolvidos. Os argumentos estão frágeis, né? Nós estamos tendo argumentos de PLs com argumentos frágeis, que nós temos mais argumentos aí, como diz a OMS, nós temos aí que nos dizem contrário a tudo isso. Então, eu acho que nós já provamos aí para todos os nossos parlamentares os malefícios em que isso pode causar. Entre dados, né, entre os fatos, não há argumentos contra isso. E vamos gastar nossas energias eu volto propondo. Novamente com a doutora Rossana. Agora eu vou falar com o farmacêutico também, João Vitor, que já foi fiscal sanitário, já foi gestor do SNGPC, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. João, esses medicamentos, eles não são tarja vermelha, ou seja, não são indicação médica, não são prescrição médica, mas eles são livres de risco, qualquer pessoa pode ter acesso, ou há nesses medicamentos aquele que tem um risco, inclusive, de morte?
Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a meus colegas farmacêuticos que estão participando aqui desta live. Parabéns ao Edmilson aí por essa iniciativa, né, de estar esclarecendo, levando a conhecimento da população. E como a doutora Rossana colocou, o risco é muito alto. Por quê? O que diferencia o medicamento, né? O que causa? O que diferencia o medicamento de um veneno é a dose. Então, o medicamento, se ele for administrado sem que esteja o encaminhamento, que esse medicamento tenha passado antes por um profissional, nesse caso o profissional farmacêutico, que é o profissional que está mais próximo da comunidade, é muito perigoso. Então, uma dipirona que a pessoa vai tomar para dor de cabeça em casa, se ele for tomar sem antes não ter como é que eu posso colocar? Se ele não tiver um acompanhamento de um profissional da saúde, ele pode estar correndo risco, porque essa pessoa pode ser alérgica à dipirona e não sabe, por exemplo. Né? Uma criança pode pegar esse medicamento em casa e tomar de forma enganosa. Ou, principalmente, esse medicamento que é tomado sem que seja passado por um profissional, esse medicamento pode mascarar alguma doença que seja pior. E esse mascaramento da doença pode até levar a pessoa a ter uma comorbidade ou até mesmo a morte, dependendo da dose que esse medicamento for administrado na pessoa. É assim, Edmilson, são vários fatores, muitos fatores que podem estar desencadeando problemas de saúde na vida da pessoa que toma um medicamento sem que a pessoa consulte um profissional de saúde antes. Muito bom. Então, vamos reforçando novamente a mesma pergunta, o mesmo questionamento. Esse medicamento, o que mais eles dizem é que, olha, o medicamento não tem prescrição médica. Ele já está livre nas farmácias do Brasil inteiro. Onde você chega, o cliente chega ali na drogaria e tem acesso a esse medicamento. Qual a diferença desse acesso na drogaria do medicamento que já está livre e do acesso livre no supermercado? Edmilson, como fiscal sanitário, eu posso estar colocando que os riscos são muitos. Por exemplo, quando você compra um medicamento na farmácia, a farmácia, para ela ser aberta, ela primeiro precisa tirar um licenciamento. Ou seja, para quem está nos assistindo, a farmácia não é um comércio qualquer, que a pessoa chega, tira um CNPJ e passa a funcionar do dia para a noite. Não. A farmácia ela passa por várias fiscalizações. Então, quando você vai adquirir um medicamento, o primeiro item está a segurança em você adquirir um medicamento na farmácia, é que esse medicamento tem uma procedência correta, adequada, e ele passou por todos os processos de segurança. Segundo, na farmácia nós vamos ter um profissional de saúde, que é o profissional farmacêutico. Ele está ali exatamente para tirar a dúvida do paciente, ensinar a pessoa como utilizar o medicamento, né, dar as orientações corretas do que pode ocasionar ou não. O que acontece? Às vezes a pessoa já é acostumada a utilizar um certo medicamento e às vezes ela compra sem pedir informações do profissional de saúde. Porém, lá atrás, ela já passou por um profissional de saúde e essas orientações foram repassadas continuamente. Né? É diferente de chegar uma pessoa que nunca teve uma explicação, não passou pelo profissional da saúde, chegar em qualquer comércio e pegar o medicamento na prateleira e não ter ninguém ali para tirar suas dúvidas, para orientar a forma como ele vai tomar esse medicamento, para orientar a dose correta que eu coloquei. O que diferencia o medicamento de um veneno é a dose. É a dose que você vai tomar desse medicamento e quantas vezes ao dia você vai tomar. Então, assim, Edmilson, são vários fatores. Não é só a questão da pessoa ter o acesso ao medicamento. E eu posso colocar mais uma situação. Quando fala muito em acesso, eu vou trazer aqui para o nosso Acre. Né? O nosso Acre, nós temos municípios distantes, que nem Jordão, Santa Rosa, Porto Walter. Mas o interessante é que quando a lei foi feita, né, para o medicamento ser vendido lá no supermercado, quem propôs essa lei, é bom deixar claro primeiro, que quem propôs essa lei está falando do acesso, né? A dificuldade do acesso ao medicamento, justamente que eles colocam muito essa questão desses municípios que estão distantes. Mas é bom deixar respaldado aqui que a lei foi muito bem feita. Quando ela foi feita em 1973, a 5991, que regulamenta justamente o comércio de medicamentos, ele deixou
deixou resguardado localidades onde você não teria, por exemplo, o profissional farmacêutico, né? Você poderia colocar nessas localidades o posto de medicamento, né? Justamente para dar acesso à população a esses medicamentos isentos de prescrições. Então, assim, esse argumento de que a acessibilidade do medicamento iria facilitar com a venda de medicamentos em supermercados, isso não condiz, porque até mesmo nesses municípios de longe acesso, que são distantes, né, que é difícil, que você tem que ir de barco ou de avião, que fica mais afastado da capital, esses locais hoje, todos eles têm postos de saúde, postos de medicamento, onde a pessoa vai encontrar esses medicamentos dentro de prescrição, sem que seja necessário estar vendendo ali no supermercado, estar vendendo numa conveniência. E mais, esses postos de medicamentos, como eu falei no início, eles são fiscalizados, eles têm todas as autorizações, então eles passam por um crivo do Estado de fiscalizações para poder Doutor vender. João, lhe interrompendo um minutinho, inclusive a mesma legislação da qual o senhor fala, ela também prevê o posto volante, que é o barco ou o carro circulando com a venda de medicamento nas regiões muito isoladas. Vamos imaginar o Rio Juruá, regiões zona rural, então pode ter o licenciamento de um barco que funcione como um posto de medicamento para atender a população isolada, ou seja, é uma lei de 1973 que já prevê isso, já prevê o acesso ao medicamento, mesmo sem ter o farmacêutico, né? Exatamente, como você bem colocou, Edmilson. A lei foi feita em 73. O que falta hoje não é criar uma nova lei. O que falta hoje são os órgãos competentes, no caso. Eu acredito que já existe. Houve uma pequena queda no seu retorno, João. Oi, está me escutando melhor agora? Sim, melhor. Pois é, sim, você me perguntou sobre esses postos volantes que a lei já previa, né? E o que eu quero colocar é que não há necessidade de uma nova lei. O que há necessidade é que essa lei, que já existe aí há quase 50 anos, que ela vai fazer aniversário em breve, já previa esse tipo de estabelecimento, já previa esse tipo de situações, porque nós sabemos que o Brasil ele é muito grande. Então, cada região tem suas dificuldades. Porém, a lei já previa. O que falta hoje não é criar uma nova lei. O que falta hoje é os órgãos de regulamentação, no caso, a Anvisa, regulamentar o que poderia ser vendido num posto de medicamento, o que poderia ser levado de medicamento nestas unidades volantes, né? Então, o que está faltando é regulamentar. Não criar uma lei para facilitar o acesso ao medicamento, que é muito perigoso, dados os números, né? Que eu acho que você mesmo vai colocar aí no decorrer da conversa, que são muitos altos o número de automedicação que causa intoxicação medicamentosa, causa, a gente pode, mascaramento de algumas doenças. Sim. Então, vários fatores. E vale salientar, né, doutor João Vitor, que a questão dos medicamentos isentos de prescrição, como você já tinha mencionado, Edmilson, eles não são isentos de efeitos colaterais. Eles não são isentos de reações adversas a outros. E na farmácia, o farmacêutico, quando acompanha, ele pode avaliar pelas comorbidades. É por isso que depois tivemos a farmácia clínica, o que hoje os nossos colegas que estão aí à beira do balcão sabem bem. O primeiro atendimento, e eu acho que isso tem que deixar claro a todos os nossos parlamentares demais, agora, durante a pandemia, isso foi muito evidente. O primeiro local que se procura é o balcão de uma farmácia. É lá na drogaria. E tem que ser visto como um primeiro ponto. Os postos de saúde lotados demais, quem recebeu ali, quem deu os primeiros cuidados ao paciente foram nas drogarias. Então, os MIPs, os medicamentos isentos de prescrição, eles são apenas isentos de prescrição e não de reações ou efeitos colaterais. Ótimo, excelente. Vejam só, nós debatemos profundamente os pontos relacionados aos riscos do medicamento. Agora, nós vamos tratar um assunto muito importante. Nós vamos chamar o doutor Hugo Prates, o doutor Laércio, da farmácia, e também o empresário José Luiz. Nós vamos falar agora do ponto de vista político.
Essas normas, para elas serem aprovadas, depende do nosso voto. Como eu voto? Eu voto para deputado estadual, federal, e o meu deputado federal, o meu deputado estadual vai criar essas normas que liberam ou proíbem esses medicamentos. Agora, é muito importante você, farmacêutico, você, empresário, entender como o seu voto nas eleições de outubro tem grande impacto. Você precisa entender que muitas vezes você vota no parlamentar e esse parlamentar vai votar contra você, contra o seu negócio, né? Pode fechar o seu negócio se você votar errado nessas eleições. Então, nós vamos discutir justamente a diferença do voto do parlamentar eleito e do seu partido, porque muitas vezes o parlamentar não pode contrariar a orientação dada pelo partido do qual ele foi eleito, tá bom? Eu vou iniciar aqui com o doutor Laércio da Farmácia, que já foi vereador, entende bem desse processo partidário. Boa noite, Laércio. Boa noite. Laércio, meu irmão, explica do ponto de vista, para que nossos amigos possam compreender, quando o partido eleitoral diz, olha, você tem que votar a favor de liberar o medicamento no supermercado. Como fica o parlamentar? Fica meio impressado, né? Ele fica meio impressado porque ele tem que seguir as regras, né? Partidárias, porque senão não vai sofrer sanções, né? De repressões internas partidárias até a perda de mandato. Então, por isso que é importante a gente estar atento com os nossos futuros parlamentares, né? O nosso pleito eleitoral está bem próximo aí. A gente precisa ficar atento, temos que ouvir as propostas de cada um, isso que é importante mesmo. Quero parabenizar aqui você por trazer para a nossa categoria, né, para os farmacêuticos, para a classe empresarial de farmácia, né, esse debate que é tão importante, né, hoje sabemos que a gente tem que combater, na verdade a gente tem que combater hoje também a automedicação, combater, que já está lá em cima, né, se você observar bem, a automedicação ela é altíssima, então a gente tem que combater. Hoje a gente vive as histórias hoje junto com nossos clientes, né, quando ele chega na farmácia a gente conhece, já tem uma relação farmacêutico e cliente ou paciente, digamos assim, muito próxima, e eu tenho certeza que se esse projeto for aprovado, ele vai trazer muito prejuízo para o nosso país, em todos os aspectos, né? Então é complicadíssimo. Eu, quando eu estava como vereador, eu lutei muito, aliás, lutei porque o vereador não é nada dentro da Câmara Municipal para lutar contra uma Câmara Federal e contra um Senado Federal. Então, Petecão também, com aquela lei naquele tempo, conseguimos o sindicato, o conselho, né? Eu também batia muito lá dentro nessa tecla que estava errado, que não era preciso. Hoje, acho que nós temos farmácia em todos os municípios do estado do Acre, no Brasil, aliás, em todos os municípios do estado do Acre, temos farmácia em todos os municípios, eu acho, né? Não sei me corrija se eu estiver errado. Então, qual que é a necessidade? O Jordão foi a última cidade que não tinha drogaria constituída e já tem desde esse mês agora que nós estamos, começou também a ter. Está sendo eliminado o posto de medicamento no Jordão e agora tem drogaria. Pois é, então é isso. A gente tem que... Por exemplo, agora o Bolsonaro, ele está... Por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele deixou meio que solto, ele nos posicionou, né? Então, assim, ninguém sabe se ele é a favor ou contra essa situação, né? Graças a Deus que conseguimos prolongar, né? Prorrogar até o final do ano, e temos que ficar bem atento para que esse projeto de lei não seja colocado em pauta e venha para votação, porque é preocupante. Eu vou cortar um pouco o nosso amigo Laércio e já volto novamente, mas vamos ver uma coisa na prática. O MDB, né, o partido MDB, que tem 3 deputados federais no Acre, a Mara Rocha, o Flaviano e Jéssica Salles. Os 3 não votaram. Mas se eles tivessem votado, eles iriam votar para liberar o medicamento em supermercado, porque o partido, a orientação oficial foi que eles deveriam votar a favor. Então, o placar seria 4-4. 4 contra, 4 a favor. Como não houve a participação desses 3 parlamentares, o resultado foi 4-1. Ou seja, 4 parlamentares para não liberar medicamentos no supermercado e apenas Antônia Lúcia votou a favor para liberar. Então, esse ponto é importante para que o empresário do ramo e o farmacêutico entendam. Não é só votar no parlamentar, é saber a posição do partido
pelo qual o parlamentar está filiado. E se esse parlamentar vai ter coragem de contrariar o partido quando ele se posicionar. Eu vou falar agora com o doutor Hugo, porque ele é sindicalista do ramo farmacêutico e a gente gostaria de saber, doutor Hugo, o farmacêutico acreano, ele é politizado? Ele entende esse procedimento? Ele sabe essas diferenças de posicionamento político? Pessoal, saudações a todos, né, independentemente do horário que vocês estiverem vendo essa live, é sempre uma honra estar participando. Eu queria parabenizar, Edmilson, a organização, né, já tem uma década que eu venho acompanhando o teu trabalho, eu admiro muito, vejo que você tem sido sempre vanguardista em várias vertentes, e essa organização dessa live é mais uma prova disso. Eu vou só... Hoje em dia eu sou sindicalizado, eu não sou sindicalista, não estou sindicalista porque o mandato que eu participava, né, ele se esvaiu e eu não persisti. No entanto, de fato, milito no mercado farmacêutico há muito tempo, na verdade, 2/3 da minha vida, praticamente eu estou ali atrás do balcão, desde auxiliar de balconista, farmacêutico, cheguei a gerente de drogaria, hoje em dia eu trabalho no setor público, mas não largo esse setor que, na verdade, ele é interligado e se complementa. Então, de fato, a tua pergunta é muito pertinente. Eu extrapolo para que a nossa juventude, ela não é muito ligada em política, né? Ela pode até gostar da parte da politicagem. Agora, a política em si, aquela que exige reflexão, leitura e principalmente posicionamento, infelizmente, a nossa juventude não tem, né, tanto apreço, até porque nós vivemos aí um período desses últimos 30 e poucos anos de uma certa estabilidade democrática, e aí é bom colocar entre aspas essa estabilidade, porque aquelas pessoas que viveram outro período, e aí que já estão mais maduros, eles sabem qual é a dificuldade de não ter democracia ou de ter um pouquinho de cerceamento da sua liberdade. Agora, esses outros dessa geração, e eu até me incluo nessa, a gente pegou uma época muito apática, né, dos movimentos sociais, e a destruição e algum movimento iconoclasta em relação a algumas utopias que se construíram nesse processo e que, de fato, vieram a ruir. No entanto, eu, enquanto docente na graduação, sempre, né, tive essa proximidade com os estudantes e sempre levei estes a pensarem o mercado farmacêutico como um sistema, um ecossistema. E nós temos que ter a simbiose, né? Eu sempre deixei claro, e eu acho que tanto politicamente quanto economicamente, o farmacêutico ele tem que enxergar o mercado farmacêutico como seu meio de sobrevivência, certo? Eu preciso que a empresa que eu trabalho, independentemente de eu ser sócio ou não, se eu sou funcionário, eu preciso garantir que essa empresa ganhe bem, que ela fature bem, para que eu possa também, né, juntamente com ela, garantir esse meu sustento. Então, eu sempre ponderei, e eu vejo isso nas pessoas, a gente plantou a semente, hoje em dia eu vejo vários colegas, inclusive o Laércio é uma prova deles, né, que foi logo da primeira turma, é muito bom estar aqui presente com ele, a gente ter essa reflexão, né, enxergar que a política, seja partidária, seja classista, seja a política sindical, ela permeia todos os meandros da nossa vida. E se nós não estivermos atentos, a gente pode estar sendo manipulado ou alienado por pessoas ou grupos que contam justamente com o nosso não envolvimento, certo? Porque não se envolver já é um envolvimento. Essa opção de não se envolver é um envolvimento. E as pessoas precisam entender, existe momento de recuar, existe momento de avançar, mas qualquer movimento que você faça, até estar parado, é uma opção e é uma atitude política. Sendo assim, essa votação simbólica, por exemplo, que a gente foi referido aí recentemente, o indivíduo que não estava à vontade em votar de acordo com a orientação do partido, a maneira mais racional e inteligente dele é não comparecer. Porque aí ele não se indispõe com a orientação partidária e também não se indispõe com o público que está aqui, né, torcendo no seu estado. E a gente Exatamente. E nesse ponto eu gostaria de, só um pouquinho, vou lhe interromper, eu gostaria até de, inclusive, parabenizar a atuação do Conselho Federal de Farmácia, junto com a BC Farma, e o Conselho Regional do Estado do Acre, porque eles interviram, procuraram os parlamentares. Então, alguns parlamentares do Acre
acabaram optando por essa situação de não votar, porque se votasse, teria que votar contra o pedido que foi feito a esses parlamentares, né? Eu já volto novamente com o doutor Hugo, doutor Laércio, porque agora eu vou ouvir o empresário José Luiz, porque ele também participa, não só como empresário, mas também da vida política do Acre, porque ele se envolve com política e entende bem isso. Doutor José Luiz, como explica para a nossa turma essa questão partidária, a importância de saber escolher bem não só o parlamentar, mas o partido que ele está afiliado? Liga o microfone, tá, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos. Quero te cumprimentar aí, Edmilson, mais uma vez pela iniciativa, tá? Te parabenizar aí pela iniciativa e você, como sempre, aí um guerreiro em favor tanto da classe de farmacêuticos como de proprietários de drogarias e de todos os segmentos aí. Na realidade, o parlamentar, quando ele quando ele resolve disputar aí um pleito eleitoral, a primeira coisa que ele precisa tomar cuidado é com a questão partidária, né? Porque muitas vezes ele vai ter que se colocar numa sinuca de bico, como alguns parlamentares aí se colocaram, por conta de uma escolha equivocada. Só que a gente precisa entender e compreender também que quando o candidato ele se dispõe a concorrer a um pleito, uma das coisas que ele analisa também, né? Então, por isso que às vezes ele foge até da ideologia dele, dos pensamentos dele, é a questão de se ele vai ter chance de ser eleito ou não, né? Então, por isso que é importante que quando o parlamentar vai disputar um cargo eletivo, ele precisa verificar se ele tem chance de ser eleito naquele partido e se ele vai conseguir ter um bom mandato naquele partido, se o partido não vai ser superior às decisões dele, né? Porque, em tese, o mandato ele é do partido, o mandato ele não é do parlamentar. Então, todo mundo que vai concorrer em uma eleição eletiva precisa tomar esses cuidados, precisa ter esses critérios, né? Inclusive de questão religiosa, de questão de ideologias e etc. Porque muitas vezes o cara vai concorrer por um partido que não condiz com a vida dele, né? Então, ele foca só no mandato, ele foca só na questão de ser eleito e, na verdade, ele vai contrariar a criação dele, a ideologia e os pensamentos dele, né? E eu queria fazer um comentário, Edmilson, se você me permite, bem rapidinho, até porque talvez eu, no meio dos doutores aí, serei o que menos vai fazer uso da palavra. Quero cumprimentar todos os doutores presentes também. Eu quero dizer que o erro na questão dessa isenção, voltando um pouquinho no assunto, de venda de medicamentos em supermercado, na verdade o erro já inicia lá de trás, né? Desses medicamentos serem MIPs, porque, na verdade, eles já deveriam fazer parte de medicamentos a serem prescritos. Por quê? Porque eles também podem gerar risco, podem gerar dano à saúde das pessoas, né? Então, a princípio, a minha participação é essa. Mais uma vez, cumprimento a todos. Esse ponto que você falou é de extrema importância, porque o farmacêutico pode prescrever esses MIPs, né? Então, o farmacêutico está na farmácia e ele vai orientar corretamente o uso desses medicamentos, como você falou. Pode ser MIP para o médico veterinário, o dentista, mas não é MIP para o farmacêutico, o enfermeiro, que pode prescrever esse produto, inclusive já regulamentado pela nossa legislação, né? Muito importante esse ponto que foi tocado. Só voltando para a questão dos partidos, que é o tema do momento, na votação da PL, da liberação de medicamentos no supermercado, nós tivemos 13 partidos que orientaram sim, ou seja, para liberar medicamentos no supermercado. E apenas 5 partidos que votaram não, que não é para liberar medicamentos, sendo eles o PT, o PSB, o PDT, o PSOL, o PCdoB e Rede. Esses partidos todos votaram contra. Agora, nós tivemos também a figura dos parlamentares, que mesmo estando em partidos que orientaram para votar sim, eles votaram contra o seu partido. Eles tiveram a coragem de votar contra. Só que tem um detalhe nessa situação. A votação não era do mérito. Não era a votação se o produto ia ser liberado no supermercado ou não. A votação era só para dizer
se havia urgência no projeto, ou seja, se esse projeto teria urgência. Se tivesse sido aprovado naquele momento, rapidamente iria ao mérito, ou seja, a votação poderia ocorrer em questão de dias, ou até horas mesmo, quando o presidente da Câmara dos Deputados tem a urgência, ele coloca em questões de horas do projeto para votar. Muito importante outro detalhe, pela votação em si daquele dia, o projeto seria aprovado, seria liberado em supermercados. Por quê? Houve um número muito grande de parlamentares que decidiram não votar, porque pensaria mais com calma, mas eles teriam que se definir, eles teriam que votar. E na votação do mérito, aí onde entrava a questão partidária, porque o partido do parlamentar iria obrigá-lo a votar da maneira como os líderes partidários definem. Eu quero registrar aqui também a posição do governo federal. O governo federal, naquele momento, ele não se manifestou. Ele decidiu o quê? Os aliados do governo poderiam votar contra ou a favor. Então, ele não se posicionou de maneira oficial. Do mesmo jeito, quem liberou a sua bancada também foi o partido PSD, né, que é do Gilberto Kassab. Ele também liberou a bancada para votar da maneira que quisesse. E também o partido Cidadania e o PSDB. Então, é o chamado partido em cima do muro. Ficaram em cima do muro, né? Eles nem para um lado, nem para o outro, eles ficaram em cima do muro. É importante aqui que todo mundo que é do nosso ramo saiba quem é contra, quem é a favor. Então, nós citamos 5 partidos que não querem liberação em supermercado, tem que ficar na drogaria, e os 13 partidos que querem que vá para o supermercado. Tá bom? Então, esse debate foi muito importante. Eu vou entrar agora no novo tema. Antes de entrar no novo tema, eu vou voltar para o doutor Hugo para reforçar mais uma vez, doutor Hugo. E esses partidos que ficam em cima do muro, vale a pena se arriscar por esses parlamentares? Bem, na verdade, esses parlamentares, né, particularmente o PSD, que é o partido do senador, do nosso senador que encabeçou essa lei em um determinado momento, né? E o Sérgio Petecão, né? Isso, um dos autores do projeto no Senado. Isso, correto. E aí, em determinado momento, quando ele estava ali relatando, o pessoal daqui até fez uma pressão em relação a ele. E o que a gente percebe é que alguns partidos não querem entrar bem no mérito. Por quê? Porque nessa relação, a gente pensa que é só os farmacêuticos ou só os proprietários de drogaria que estão interessados. Mas, na verdade, existe todo um ambiente, toda uma ambiência em relação a isso. Porque a questão é simbólica. Como o nosso amigo aí, o doutor José Luiz falou, de fato, a situação ela é pregressa. Uma das coisas que chama atenção em relação, e eu vou um pouco antes dos MIPs, eu vou quando as drogarias começaram a pleitear, né, as farmácias de drogarias pleitear, a vender produtos que não eram relacionados à saúde diretamente. Então, na verdade, toda ação tem uma reação. Né, já dizia a lei da física, é justamente o que a gente está recebendo agora. Como as drogarias quiseram vender salgadinho, sandália havaiana, quiseram vender celular, eu já cheguei a trabalhar em drogaria que vendia botija de gás e celulares, né, tinha um estande. Então, assim, lá em Feira de Santana, na Bahia. Sendo assim, o que a gente observava é que as farmácias viraram mini supermercados. E o que os supermercados pensaram? Então, agora é hora de dar o troco. E, obviamente, levando em conta alguns outros situações, principalmente algumas culturas, por exemplo, a cultura americana, que tem as drug stores, e que a gente observa que todo supermercado, no final, tem uma farmácia. Só que eles não entendem que é uma farmácia dentro do supermercado e que é uma população que não tem o costume de automedicação e que tem um sistema interligado, que tem o registro de todo mundo. O número do registro social, que seria como se fosse o nosso CPF aqui, a pessoa que vai vender o medicamento sabe se esse indivíduo tem alergia ou não, sabe a última vez que ele comprou, quantas vezes ele comprou e quem foi o médico que passou, e se foi algum médico que passou ou se é isento. Então, eles têm todo um aparato que nós não temos. E aí o Brasil não pode querer colocar, dar essa liberdade toda à população em termos de acesso, sem qualificar o acesso. Se fosse, por exemplo, no Uruguai,
O Uruguai, as crianças, no primeiro ano do ensino fundamental, eles já aprendem a respeito do uso racional de medicamentos. Então, assim, você tem uma diferença absurda. Eu lembro que até meu terceiro ano do ensino médio, eu nunca tinha ouvido falar nada a respeito de utilizar medicamento de maneira correta ou não, a diferença entre... Eu lembro vagamente de ter estudado o que é ml, miligrama, mas mais em questões relacionadas à química do que propriamente dito à farmácia. Então, assim, saúde, autocuidado não é prioridade.